E aí, pessoal, timeline tricolor desta segunda-feira com muitas informações. Nós vamos falar de Soteldo. O Grêmio vai comprar ou não vai comprar? Nós vamos falar da nota do tricolor sobre o caso de injúria racial na Arena. Vamos falar também de Renato Portaluppi. Dois assuntos, o Cruzeiro e também o seu futuro no Grêmio. E claro, o time do Grêmio, porque tem jogo quarta-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O assunto agora é mais ágil, para você que está precisando de uma grana extra. Entrou aquela continha fora de época. Está precisando de uma grana extra, mais ágil resolve para você. Entre agora na descrição do vídeo e ali tem o WhatsApp da Mais Ágil. Quem tem FGTS parado vai resolver o problema com a Mais Ágil. Entra agora ali e resolve o teu problema. Mais ágil. Com a Mais Ágil você resolve. Tem FGTS parado, tem algum problema de dinheiro, em 24 horas está resolvido o assunto. Fale com a Mais Ágil. Gente, uma série de anotações importantes da nossa timeline tricolor, porque um dia bem movimentado, o Grêmio tem jogo na próxima quarta-feira, então a gente já tem muito movimento. Procura de ingressos não é muito grande, de novo, né? O Grêmio teve 20 mil torcedores, eu achei um bom público, mas a gente sempre espera que se possa imaginar a lotação total do estádio quando se fala em 24 mil torcedores. Então, a procura não é tão grande. O Grêmio emitiu uma nota hoje falando do caso de injúria racial e também se manifestou muito através de uma entrevista do seu diretor jurídico, Luiz Paulo Germano. Muito incomodado o Grêmio com a situação, né? Disse que identificou o torcedor que falou, o torcedor citou uma expressão, deixa eu ver aqui exatamente qual, tá brabinho e não macaquinho, como foi induzida a matéria do lance. E aí é preciso ser muito duro mesmo, porque esse é um assunto muito sério, e se tem culpa, o torcedor tem que ir para a justiça, tem que ir aos últimos movimentos, às últimas instâncias, para punir. Agora, se não tem, não pode acusar. É crime acusar. Então, o lance acabou se precipitando, me parece, nessa relação, porque aquele vídeo, ele de conclusivo não tem nada, as imagens relacionadas a outra coisa, ninguém encontrou, então é complexo esse assunto, tem que ter, mas o Grêmio foi muito duro, né? O vice-presidente jurídico, o diretor jurídico do Grêmio, Luiz Paulo Germano, como eu disse, foi muito duro também na entrevista, e o Grêmio vai às últimas consequências. Sob pena de também, não pode ser permissivo com algo desse gênero, né? E aqui todo respeito e cuidado à vítima, tá? Porque as pessoas que se sentem vítimas disso têm todo o nosso respeito. Agora, quando não é, não é. Quando não é, não é. E aí nós temos que defender fortemente esse tipo de situação. Então, todo o cuidado nessa hora aí para não cometer injustiça, né? E também, se tem algum tipo de risco, de problema, se tem algum crime nisso, que se vá às últimas consequências. Sobre jogadores, o Grêmio pode ter o retorno do Rodrigo Eli e do Pavon, essa é uma expectativa. Eles estão evoluindo e o Grêmio pode ter o retorno deles. O Renato fez uma manifestação hoje de que se o Grêmio estivesse na Arena todo esse período, o Grêmio estaria disputando o G4. Então o Renato coloca a dificuldade do Grêmio no fator local, e é algo que nós temos que pensar, né? Porque eu não acho que seja só isso, mas é um ponto. E o Renato indicou também que o Gemerson volta ao time, o Renato que volta, né? E que o Gemerson deve fazer dupla com Walter Kahneman. Gemerson voltando para o lado direito, fazendo dupla. Rodrigo e Pavon, mesmo liberados pelo DM, devem estar no banco de reservas.
do meio para frente, nós sabemos como é o Grêmio. A única dúvida que estão colocando é a possível entrada do Diego Costa no lugar do Bright White. Segundo a reportagem GZH e também muitas pessoas estão falando sobre isso, dá conta de um cuidado físico com o Bright White. Então vamos ficar atentos, né? Lembrando que o Grêmio tem o Criciúma, depois o Grêmio tem o Botafogo, depois o Grêmio tem o Fortaleza, para depois então enfrentar o Internacional, aí já no dia 20 de outubro, com bastante tempo de recuperação. Esse é o cenário do Grêmio aí para os próximos jogos, e o Grêmio lembrando que fica a ponto. Outro ponto do Renato também que a gente pode colocar hoje, o Cruzeiro, ele anunciou o Fernando Diniz como seu novo treinador. E o Fernando Diniz praticamente não, encerra a discussão sobre essa especulação envolvendo o Renato. E muita gente acabou falando, né, sobre essa possibilidade, o cenário muda completamente, o Cruzeiro acabou demitindo o seu treinador, o Fernando Seabra, antes do prazo, né? Se imaginava que ele não fosse terminar o Campeonato Brasileiro, ou melhor, ele não fosse terminar o ano, mas terminaria o Campeonato Brasileiro, e ele foi demitido antes. Ele que fez aí uma transição da categoria de base profissional e acabou demitido, e o Fernando Diniz assume, então termina a especulação envolvendo o técnico Renato Portaluppi, outro assunto também importante no dia de hoje. Grêmio estuda alternativas para comprar Soteldo. Simon Bianchini traz a informação de que o Soteldo está no radar do Grêmio, mesmo com a indefinição da permanência do Renato, né? 5 milhões de reais, 5 milhões de dólares, perto de 30 milhões de reais, e isso por 50% de direitos econômicos. Segundo essa informação, existe uma ideia do Grêmio comprar ele. Pelo menos seria essa a vontade do Grêmio. Agora é uma negociação para ver se o Grêmio tem ou não condição de comprar. Mas o Grêmio quer comprar esse jogador que está fazendo uma boa temporada por aqui. Eu tenho restrições, mas porque eu acho que esse tipo de modelo de jogador muito individualista no futebol atual, ele vai ficar em times menores, ele não vai evoluir em grandes times, mas o fato é que ele está ajudando muito o Grêmio nesse momento. Grêmio que precisa desse modelo de jogador aí, porque não tem no trabalho coletivo grandes soluções. Então, o fato do Soteldo estar bem também é um indicativo positivo para o Grêmio. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.